Amigos, sejam bem-vindos ao canal Reproduzindo a História. Neste vídeo vamos falar da história da Alemanha. Quando você pensa na Alemanha, o que vem na sua cabeça? Cerveja, Oktoberfest, chucrute, o 7-1 ou, infelizmente, os horrores do nazismo. Mas antes de eu falar da história deste importante país, se você não é inscrito em nosso canal, se inscreva já e acione o sino das notificações para não perder nada. Desde já, eu conto com a sua ajuda. A região que corresponde hoje à Alemanha foi inicialmente habitada por várias tribos. Em seguida foi habitada pelos celtas. Porém, com a chegada de tribos bárbaras por volta do ano 800 a.C., os celtas foram então expulsos gradativamente. E com isso, entre os séculos 2 a.C. e 5 a.C., as tribos germânicas estiveram em contato direto com os romanos, que controlavam o sul e o oeste da Europa. E eles, os romanos, tentaram sem êxito estender seus domínios até o rio Elba. Nos séculos 4 e 5 da nossa era, os hunos, povos originários da Ásia, invadiram o território que hoje é a Alemanha, e os ostrogodos, visigodos, vândalos, francos, lombardos e outras tribos germânicas invadiram o Império Romano e o colapsaram. No final do século V, o líder dos francos, Clodoveu I, derrotou os romanos e estabeleceu um reino que englobava a maior parte da Gália e o sudeste da Alemanha. Seu trabalho foi continuado no século VIII por Carlos Magno, que anexou o sul da Alemanha. O Império Carolíngio, então, não sobreviveu e depois da morte do filho de Carlos Magno, foi dividido entre seus 3 netos, cabendo à Alemanha a Luís o Germânico. Em 936, o imperador germânico Otto o Grande conquistou regiões na Itália, aumentando a sua influência junto ao Estado Papal. Lembrando que a Alemanha, nesta época, era chamada de Sacro Império Romano Germânico, e podemos também chamar de Primeiro Reich. A autoridade dos imperadores germânicos na Idade Média era apenas simbólica, pois a Alemanha passou a ser apenas uma espécie de Estado feudal. Os senhores feudais possuíam poder de fato na região, decidindo sobre as ações políticas, jurídicas e econômicas em seus feudos. Em 1517, então, os questionamentos de Martinho Lutero, um monge agostiniano, e as ambições seculares dos príncipes alemães produziram a Reforma Protestante, que propunha a liberdade religiosa e o questionamento veemente dos dogmas católicos. As lutas religiosas, então, intensificaram os conflitos políticos europeus durante os próximos 100 anos. No século XVI, durante a Reforma Protestante, a Alemanha foi abalada pelas lutas religiosas que acabamos de citar. Seu território foi praticamente dividido em 2 partes: a Alemanha do Norte, protestante, e a Alemanha do Sul, com influência católica. Em 1555, na chamada Paz de Augsburgo, ficou reconhecido o luteranismo como religião, e Carlos V, o então imperador do Império, abdicou no ano seguinte, em 1556, e o seu vasto império se dividiu. As possessões espanholas e borgonheses passaram para o seu filho Felipe II, enquanto o título imperial e as possessões alemãs foram para o seu irmão Fernando I de Habsburgo. E no reinado de Fernando I, o protestantismo se expandiu na Alemanha. No entanto, seu progresso se deteve pela Contra-Reforma e o Concílio de Trento, de 1545 a 1563, que modificou a doutrina e o culto católico e impediu a reconciliação com os protestantes. Já no século XVII, a tensão entre ambas as religiões gerou a Guerra dos 30 Anos, que se finalizou pela Paz de Westfália, em 1648, que reconhecia a soberania e a independência de cada estado do Sacro Império Romano Germânico, e a religião seria determinada pelo seu príncipe. O surgimento da Prússia como uma grande potência levou a uma mudança nas relações e nas alianças da Europa Ocidental. Frederico Guilherme I da Prússia era um militar dedicado a criar um único estado moderno, onde a presença militar seria forte e constante. Já seu sucessor, Frederico II o Grande, dedicou a maior parte de sua vida a estender o território da Prússia
às custas da Áustria e da Polônia. No entanto, no começo do século XIX, a região foi conquistada pelos franceses sob o comando de Napoleão Bonaparte. Mas, em 1812, como sabemos, Napoleão foi derrotado na campanha desastrosa da Rússia. Foi então que Frederico Guilherme III da Prússia, junto com a Áustria e a Rússia, derrotou Napoleão em Leipzig em 1813. O Sacro Império Romano Germânico foi então abolido e em seu lugar foi criada a Confederação do Reno, que foi dissolvida pelo Congresso de Viena, reconstituída em novas bases, com o nome de Confederação Germânica em 1815. As revoluções liberais de 1830 e 1848 em Paris estenderam-se sobre a Europa, alcançando a Baviera, a Prússia e o sudoeste da Alemanha, mas foram rapidamente esmagadas também na Áustria, Hungria e Prússia. Prússia e Áustria fizeram planos divergentes para uma futura unificação alemã. Na Prússia, o rei Guilherme I, junto com seu ministro Otto von Bismarck, decidiram então fazer da Prússia um poderoso estado. Depois da guerra austro-prussiana, a Áustria cedeu Veneza para a Itália e a Prússia anexou Hanover e outros estados e organizou a Confederação da Alemanha do Norte em 1867, mas sem a Áustria. Em 1870 ocorreu a Guerra Franco-Prussiana, depois da qual, em 1871, com a vitória sobre os franceses, Guilherme I foi proclamado imperador do Império Alemão, conhecido também por alguns como o Segundo Reich. Uma vez unificados os diversos estados alemães sob o Império dirigido pela Prússia, Bismarck fez então uma série de alianças para proteger a Alemanha de qualquer agressão estrangeira. No interior, fomentou a Revolução Industrial, e assim o Império Alemão era um império poderoso e industrializado e com gigantescas ambições. A Conferência de Berlim foi inicialmente idealizada por Portugal, porém os alemães, entre novembro de 1884 e fevereiro de 1885, sob a liderança do chanceler Otto von Bismarck, reuniu 14 potências da época com o intuito de debater a ocupação da África. A ocupação do continente africano foi realizada sob a justificativa de ser uma missão, abre aspas, civilizatória, que propunha acabar com a escravidão existente em partes da África que ainda existem por sinal. Além disso, as potências justificavam que, a partir da ocupação do continente, seria possível levar o cristianismo e também os benefícios da civilização ocidental a essas populações. Naturalmente, como sabemos, todas essas justificativas eram utilizadas como pretexto para mascarar o real interesse, que era nada mais nada menos que impor uma exploração econômica intensa sobre as riquezas da África. Este processo de exploração que se seguiu ficou conhecido como o neocolonialismo. Entre os anos de 1914 e 1918, a Alemanha, em conjunto com o Império Austro-Húngaro e a Itália, formaram a Tríplice Aliança durante a Primeira Guerra Mundial. A Alemanha tinha como objetivo se tornar uma potência colonial como os britânicos eram, e tinha também como objetivo global, obviamente, tomar o lugar do Império Britânico como a maior potência europeia e, consequentemente, mundial. Tudo começou quando o Império Austro-Húngaro declarou guerra à Sérvia. Os alemães, que tinham um tratado de defesa com os austro-húngaros, acabaram declarando guerra contra os russos e aos franceses, que eram aliados dos sérvios. A Inglaterra, então, honrou os acordos da Tríplice Entente e acabou declarando guerra à Alemanha. O exército alemão, então, foi obrigado a lutar uma guerra em duas frentes, a ocidental contra a França e a oriental contra a Rússia. No entanto, a Alemanha foi derrotada e humilhada, condenada pelo Tratado de Versalhes a pagar indenizações de guerra gigantescas, perdeu territórios e teve suas forças armadas drasticamente reduzidas. Em 1918, após ser derrotada no conflito, o foco dos aliados era inviabilizar economicamente a Alemanha e conseguiram. No período pós-Primeira Guerra, período conhecido como República de Weimar,
Foi um momento dificílimo para os alemães, pois o desemprego era altíssimo. A economia estava literalmente em frangalhos, e com a crise de 1929 da Bolsa de Nova York, o povo alemão entrou em total desespero. Todos nós sabemos que em momentos de total desespero, a população procura alternativas extremistas e populistas de governação, pois os alemães enxergavam a República de Weimar e o governo de Paul von Hindenburg como fantoches de franceses e britânicos. E foi neste ambiente de total caos que o discurso racista e extremista nazista foi comprado por grande parte da população como uma alternativa para resolver os seus problemas. Adolf Hitler, em 1933, então assumiu o poder na Alemanha como chanceler. Em 1934, como Führer, investiu pesado no militarismo, investiu numa perseguição sistemática aos judeus e, aliado com uma imensa fome expansionista, conduziu a Alemanha, em 1939, para a Segunda Guerra Mundial. Este novo conflito seria o mais sangrento de toda a história. De um lado o eixo, com Alemanha, Japão e Itália, e de outros aliados, Reino Unido, Estados Unidos, União Soviética e França. O conflito se deu graças à falta de contundência e determinação de franceses e britânicos em frear a fome expansionista de Hitler, e o estopim foi a invasão da Polônia pelos nazistas em 1º de setembro de 1939. Na primeira fase da guerra, de 1939 a 1941, os nazistas obtiveram grandes vitórias, dominando a Europa continental e partes da União Soviética Ocidental. Mas entre 1942 e 1945, após a derrota em Stalingrado, a Alemanha acumulou reveses e mais uma vez foi derrotada. A Alemanha sairia arrasada deste conflito. Além disso, o Holocausto é uma mancha terrível na história da Alemanha. Mais de 6 milhões de judeus foram mortos. Os alemães construíram campos de concentração, campos de extermínio para executar o plano nazista de aniquilar os judeus. E também eles assassinaram outros povos que eles denominavam de indesejáveis. Hitler cometeu suicídio antes do final da guerra, e muitos oficiais e membros da elite nazista foram julgados e condenados nos tribunais de Nuremberg pelos seus crimes de guerra e pelas suas participações no Holocausto. Após a Segunda Guerra Mundial, já num contexto de Guerra Fria, a Alemanha foi ocupada pelos aliados e dividida em duas. A Alemanha Ocidental, de orientação capitalista com influência principalmente dos Estados Unidos. Sua capital era a cidade de Bonn. Recebeu ajuda americana do Plano Marshall e fez parte posteriormente da OTAN. E a Alemanha Oriental, de orientação comunista com influência da União Soviética. Sua capital era Berlim Oriental e era membro do Pacto de Varsóvia. Vale lembrar que Berlim foi dividida da mesma maneira que o restante do país. O Muro de Berlim foi construído em 13 de agosto de 1961 pelo lado oriental comunista, num contexto também óbvio de Guerra Fria. O motivo da construção era impedir que as pessoas de Berlim Oriental fossem para o lado capitalista ocidental. O muro foi derrubado 28 anos depois, em 9 de novembro de 1989, após pressões e protestos do lado oriental por liberdades e pelo colapso do bloco comunista europeu. Isso sem falar na vontade do povo alemão, tanto o oriental como o ocidental, em se tornar novamente um país só. A reunificação tão esperada ocorreu em 1990 e nascia assim a República Federal da Alemanha que conhecemos hoje. O desafio da Alemanha após a unificação era e continua sendo diminuir as diferenças do leste para com o oeste do país. A parte oeste, que foi a Alemanha Ocidental, era muito mais desenvolvida que a parte oriental, e isso ficou explícito logo de cara. Atualmente a Alemanha é um país democrático e com uma economia forte. O atual primeiro-ministro é Olaf Scholz, que sucedeu Angela Merkel. Integrante da União Europeia, é um dos países mais desenvolvidos do mundo. A forma de governo é a República Parlamentarista. A Alemanha é a maior potência econômica da Europa e a quarta maior do mundo. A Alemanha foi terra de gênios da música, do esporte,
da ciência. Assim como todos os países, os alemães têm episódios em sua história do qual não se orgulham e lamentam, como o nazismo e o Holocausto. Se você chegou até aqui, se inscreva em nosso canal e acione o sino das notificações para não perder nada. Desde já, muito obrigado a todos vocês e até o próximo vídeo.